Shalom, pessoal. Hoje eu vou continuar a série de leis bíblicas e vou falar sobre a mistura de plantas. Aqui tem duas leis na Bíblia sobre mistura de plantas: Levítico 19:19 e Deuteronômio 22:9. Vou primeiro começar aqui com Levítico 19:19. Aqui, no campo não semeará mistura. E Deuteronômio 22:9. Não semearás a vinha com mistura, para que não santifique aqui no sentido de profanar, o fruto e produção da semente a qual semeares e a produção da vinha. Aqui no hebraico se dá para ter um entendimento diferente do que traz a Bíblia em português, porque ele fala da produção da semente, a qual semeares, e a produção da vinha. Então, a semente que você vai semear não vai ser uma uva. O problema é semear a uva e outra semente. Em português, dá um entendimento parecido com como se fosse semear dois tipos de uva diferentes. Aqui, meu entendimento sobre Levítico 19:19. Ele provavelmente não proíbe o plantio de híbridos, e sim o plantio de mais de uma semente para manter a pureza da planta. Mistura de semente, não semente de mistura. Em português tem tradução semente de mistura, mas no hebraico você tem um entendimento que é mais de uma semente, né? Misturas de semente. O plantio de híbrido pode não ser expressamente proibido, mas ainda assim é bom evitar as sementes. Eu não sou a favor de ficar plantando híbrido, porque não foi assim que elas foram criadas, né, pelo Criador. Meu entendimento sobre Deuteronômio 22:9. Ele está falando sobre semear a vinha com misturas de uvas mais outras sementes. E eu penso que essa lei só vale para a vinha, porque ele está especificando a vinha. O que no meu entendimento vai claramente contra Levítico 19:19. Semear junto plantas parecidas com alta chance de cruzarem. Por exemplo, trigo e centeio, aveia e outros cereais, milho e teuzinto, abóbora e moranga. Mix prontos também, com mais de uma semente parecida. Por exemplo, capim vaqueiro, que ela tem duas espécies de capim bem parecidos, né, que eles podem cruzar. Os estilosantes Campo Grande, ele também tem duas espécies de estilosantes. E esses mix crotalares. Isso aí são espécies que você já compra pronto e não é bom, né, porque você está semeando mistura de semente, comprando uma dessa e plantando. Eles fazem isso já para você não ter como separar depois e replantar, né? Porque tem vantagens também em ter as duas espécies separadas. Nos estudos dele lá tem vantagens. Mas aí quando você for colher a semente, ela já vai estar misturada. Então aí você perde essa vantagem semeando de novo. Ok, consequências do descumprimento do mandamento. O trigo moderno ele foi uma consequência disso aí. Semearam trigos e outros cereais, várias espécies de trigo diferentes também foram cruzadas para fazer o trigo moderno. O triticale ele é cruzado do trigo com o centeio. Várias cultivares modernas de tomate e batata têm mistura com outras espécies também. Eles cruzam com espécies selvagens lá do Peru para poder pegar genes aí de resistência. E também tem resultados indesejados, como híbrido de milho e teuzinto. Se você planta os dois juntos, a chance de cruzar é muito grande. Esse aqui da direita, aqui, ó. O primeiro aqui é o teuzinto e o de baixo é o milho. Aí o do meio aqui é o cruzamento entre os dois. Ele acaba perdendo a característica dos dois. Não é muito desejado isso. O que no meu entendimento vai claramente contra o Levítico 19:19 também, os consórcios. Isso aí, por exemplo, mesmo esse aqui sendo um consórcio bem antigo, assim, esse das três irmãs, você vê que no mesmo campo tá. Pronto, resolvi aqui. No mesmo campo tá. Eles estão semeando a abóbora, o feijão e o milho. E eles estão entrelaçando um com o outro, né? Não tem uma separação visual clara entre as plantações. Para mim, isso aí que é o problema. Aqui esse é outro exemplo, aqui na direita. Também, ó, também, você vê que também tá tudo junto, tá entrando na linha do milho. E para mim isso aí não. É isso aí que estaria com problema. Ué, tá. Peraí, que deu um problema aqui, destravou aqui. Pronto. Aqui, interpretação dos judeus sobre o que vai contra Levítico 19:19. Semear junto plantas diferentes para a plantação não ter aparência heterogênea. Segundo eles, a interação entre as raízes de plantas diferentes faz a planta mudar de forma. Isso vai contra o design e propósito fixo do universo.
Plantas de aparência diferente devem ser semeadas em uma distância de 27 a 54 centímetros. E o que é permitido segundo os judeus, que plantas parecidas sejam plantadas juntas, como, por exemplo, fava e feijão mungo, pepino e melão, isso aí já é controverso, tem alguns que aceitam e outros não, couve-flor e couve-rábano, mostarda branca e mostarda egípcia, nabo e couza. Semear a plantação diferente do lado, desde que tenha a distância de 54 centímetros e separação visual clara. Então, para eles é uma questão mais visual. Se as plantas forem muito parecidas e estiverem plantadas juntas lá, para eles tudo bem. Mas para mim isso é até mais perigoso, né? Porque aí a chance de cruzarem é muito grande. Isso acaba criando híbridos, né? Dá resultado indesejado, né? E pronto, voltando aqui, para mim essa coisa da separação visual faz sentido, sim. Para mim eu só não concordo com essa parte aí de que plantas parecidas podem ser semeadas juntas. Aqui, o que no meu entendimento vai claramente contra Deuteronômio 22:9. Plantar outras plantas na vinha além da uva. E a interpretação dos judeus. Plantar outro tipo de semente junto à uva, por exemplo, plantar cereais enquanto a vinha está crescendo para aproveitar o espaço. Deixar plantas que nasceram sozinhas, que poderiam beneficiar o dono da vinha crescerem. Deixar plantas que nasceram sozinhas para alimentação animal. E tem uma liminar rabínica que é semear a cevada ou trigo simultaneamente à semente de uva, mesmo fora de Israel, segundo Maimônides, que é o rabino que listou as 613 leis. Isso foi feito para evitar uma crença antiga de que uma vinha só prosperaria se fosse semeado e cevada junto. Aqui, para mim, só explicando. Para mim, o que eu não concordo aqui é aproveitar as plantas que nascem sozinhas, porque você não semeou. Então, eu não vejo por que você não poderia aproveitar as plantas que nascem sozinhas. Tanto para você se alimentar, quanto para deixar os animais comerem, né? Ó, o que para mim não vai contra Levítico 19:19 e Deuteronômio 22:9. Pomares, jardins e hortas mistas. Os pomares mistos e jardins aparecem sendo cultivados na Bíblia. Aqui, ó, em Jeremias 29:5. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. Em Eclesiastes 2, capítulo 5. Aí, versículo 5. Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Aqui você vê que os jardins tinham árvores de toda espécie de fruto. Então, um jardim pode ter várias espécies diferentes. Se elas tiverem uma separação assim, eu não vejo problema. Várias plantas precisam ser plantadas com outras plantas. Por exemplo, plantas de sombra, cipós, trepadeiras, plantas parasitas, essas plantas assim. Você não teria como plantá-las longe de outra planta. Então, eu não vejo problema de plantar tendo uma separação e não sendo uma grande plantação mista. Ó, o que para mim, aqui. Essa horta aqui, por exemplo. Essa aqui não dá para ver direito porque está muito pequena. Então eu não estou sabendo se ela estaria misturando na fileira aqui no canteiro ou não. Mas se fosse um canteiro de alface, um canteiro de repolho, um canteiro de outra coisa, para mim não tem problema, porque tem uma separação visual clara. E aqui o jardim também. No jardim você vê que o jardim típico ele não é muito misturado. Ele tem um canteiro de tal flor, tem uma árvore ali, tem a grama ali, é tudo separadinho. Aqui. Um exemplo aqui de algo que vai, para mim, vai contra. A Deuteronômio 22:9. E o que para mim não tem nada a ver proibir. Esse da direita aqui são carneiros comendo, aproveitando das plantas que nascem sozinhas lá numa vinha. Esse da esquerda aqui, para mim já é errado, porque você está plantando um alface aqui no pé da uva. Então você já está descumprindo esse mandamento. Ó, a enxertia para os judeus é proibido, mas lá não cito diretamente. Mas tem estudos que mostram que a troca de DNA que afeta a genética da planta enxertada. Então não é bom se enxertar espécies diferentes. Mas os judeus, se tiver uma aparência uniforme, se forem espécies parecidas, eles permitem.
Por exemplo, esse Marmelo Nazaróleo. Mas para mim, se for espécie já diferente, eu já não faria. Mesmo não estando natural, né? Porque não está falando diretamente sobre enxertia, eu já não faria isso porque eu sou contra isso aí. Aí, como prevenir mistura de plantas? Não fazer consórcio de plantas no campo, principalmente entre plantas parecidas. Evitar plantar plantas de espécies parecidas perto uma da outra para evitar que o cruzamento tire a pureza das sementes. E não plantar outras plantas com a uva. Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.